De acordo com as autoridades de saúde do Canadá, mais de 40 pessoas foram afetadas por uma doença cerebral misteriosa, na província de New Brunswick, na região leste do país. As vítimas da condição neurológica, potencialmente nova, relatam mudanças de comportamento, dores inexplicáveis e alucinações, segundo a doutora Jennifer Russell, diretora médica de saúde da província canadense. Esta é muito provavelmente uma nova doença. Durante uma entrevista no dia 18 de março, as autoridades de saúde pública explicaram que há pelo menos 43 casos dessa condição neurológica misteriosa em investigação no local, sendo que 35 já foram confirmados, e outros 8 ainda são suspeitos. Quais os sintomas da doença descoberta no Canadá? De acordo com os relatos médicos, as pessoas afetadas pela doença misteriosa apresentam uma série de sintomas neurológicos, como mudanças de comportamento, distúrbios do sono, dores inexplicáveis, alucinações, problemas de coordenação e dores musculares. Segundo a doutora Russell, os sintomas apresentam algumas semelhanças com a doença de Creutzfeldt-Jakob, CJD. Esta é uma doença cerebral rara e fatal causada por prions, partículas de proteínas que atuam como agentes infecciosos, e que costumam ser neurodegenerativas. Na medicina, pesquisadores sabem que algumas doenças causadas por prions podem ser contraídas ao consumir o tecido cerebral de um indivíduo ou animal infectado, por exemplo. Inclusive, alguns relatos apontam para casos incomuns de pessoas que contraíram a doença após comer tecido infectado. No entanto, a CJD e outras doenças causadas por prions foram descartadas pelos primeiros testes de laboratório. Dessa forma, a ideia é que esta seja uma doença completamente nova ou uma variante desconhecida das doenças causadas por prions. Isso potencialmente significa que é uma nova variante da doença do prion ou talvez uma doença completamente nova. Ainda não conseguimos encontrar um agente causador, exceto que tudo que analisamos até agora sugere que se trata de uma exposição ambiental de algum tipo que é adquirida através de alimentos, água, ar, atividades profissionais ou de lazer, explica o neurologista Alier Marrero, membro de um hospital em Moncton e um dos responsáveis pela investigação. Nesse processo, estão em investigação substâncias encontradas em frutos do mar, e uma neurotoxina, produzida por algas marinhas. Quem foi afetado pela doença neurológica até agora? A misteriosa doença neurológica já afetou grupos de diferentes idades, incluindo jovens. Em comum, os casos estão concentrados geograficamente em 2 pontos da província, na Península Acadiana, na porção nordeste da região, e na região de Moncton, no sudeste. A partir dessa centralização, os investigadores pensam que a causa da condição está relacionada a algum produto consumido localmente. Até agora, nenhum outro caso foi encontrado fora da província, segundo especulam as autoridades locais. No entanto, suspeitas da doença já eram encontradas há anos na província, mas a informação não ganhava destaque. O primeiro caso dessa condição pode ter sido identificado ainda em 2015, só que os números aumentaram de forma considerável nos últimos anos. Em 2019, 11 supostos casos foram relatados e, em 2020, outros 24 relatos foram feitos sobre a nova condição neurológica. Agora, já são mais de 35, segundo as autoridades locais.